A paz do Senhor Jesus. Glorifico a Deus pelo privilégio de estar aqui para falar da sua palavra, né? É um grande presente, é um grande privilégio. Eu que agradeço a Ju pelo convite, né? Muito obrigada, Ju, pela confiança, né? Por me convidar para estar aqui. Eu agradeço o pastor Davi a confiança, o pastor Eli, que é o líder de missões do nosso campo. E quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias em um texto que eu tenho certeza que a maioria conhece e gosta muito, Josué, capítulo 1. Josué é o 6º livro da Bíblia, logo depois do Pentateuco. Josué, capítulo 1. E nós vamos fazer uma leitura um pouco grandinha, até o versículo 9. Que diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias de sua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medite nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero começar contando uma história para vocês. Eu tenho uma prima que mora em São Paulo, que casou há alguns anos. E quando ela estava para se casar, ela conseguiu com seu noivo comprar um apartamento. E aí uma pessoa que não era da família, na verdade o patrão do noivo dela, resolveu dar a ela toda a reforma do apartamento. Então ele colocou tudo que ela desejava, do jeito que ela desejava, ele fazia. Foi teto rebaixado, luz de LED ali, aqui, piso porcelanato, do jeito que ela queria. Depois esse homem resolveu mobiliar o apartamento para ela. Toda a cozinha planejada, vários cômodos planejados, a geladeira que ela escolheu, tudo do jeito que ela queria. Ela escolhia e ele pagava. E ela mesma não entendia o que estava acontecendo. Não tinha explicação. Realmente foi Deus que tocou no coração daquele homem para abençoar ela e seu noivo ali naquela época. Porque eles mesmos nem sabiam que ele era solidário, que ele ajudava, nunca tinham ouvido falar de coisa semelhante em relação àquele homem. E aquele homem fez isso. E quando minha prima nos contou, eu brinquei com ela e disse: não tem uma outra resposta, não tem outra explicação, a não ser que você é queridinha de Jesus. Nem todo mundo que casa assim, realizando todos os seus sonhos, e uma pessoa, do nada, lhe dando tudo. Você é queridinha de Jesus. Você deve ser uma das prediletas, estou ouvindo tudo. Brincadeiras à parte, eu pergunto para vocês: existem os queridinhos de Jesus? Existem os prediletos do Senhor? Nesse texto que lemos, Josué é escolhido para substituir Moisés, que havia morrido.
Moisés, o grande líder que libertou, que foi usado por Deus para libertar Israel da escravidão do Egito, que por causa da falta de fé, da desobediência daquele povo, não conseguiu entrar na terra prometida logo, mas ficou vagando ali pelo deserto durante 40 anos, e Moisés os guiava. Então Moisés estava ali na frente, e Moisés morre. E Deus escolhe, dentre todo Israel, Josué para substituir Moisés. E o Senhor, nesse texto que lemos, ele fala diretamente isso com Josué. E ele diz, é você, Josué, que vai levar o povo para entrar na terra prometida. A terra que eu prometi é você que conduzirá este povo. Você que será o grande líder desse povo. E o Senhor disse para Josué, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar, eu vou estar contigo em todo o tempo. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Onde pisares as plantas dos teus pés, eu te darei. Pode caminhar, eu estarei contigo, eu não te deixarei, nem te desampararei. Que maravilha, que coisa linda que Deus diz a Josué. E essa história pode nos fazer, pelo menos a mim, me fez pensar em questões semelhantes a que eu fiz a partir da história da minha prima. Por que mesmo Josué? Por que Deus escolheu Josué? Deus amava mais Josué do que os outros homens de Israel? Existem os preferidos de Deus? Deus faz acepção de pessoas? E eu já respondo para vocês, não existe os preferidos de Deus. Deus não ama mais alguns do que outros. Deus não faz acepção de pessoas, e isso está claro na sua palavra, lá em Atos 34 diz, Deus não faz acepção de pessoas. E isso, a gente ter certeza disso, faz com que a gente não aceite, por exemplo, alguns que não entendem sobre a salvação direito, que diz que Deus escolheu uns para a salvação e outros não. Por que a gente não concorda com isso? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Em 1 Timóteo 2,4, Deus diz que quer que todos os homens sejam salvos. E quando Deus diz lá na primeira carta de Pedro sobre predestinação, Deus diz que é segundo a sua presciência, o seu saber, ou seja, Deus sabe quem vai servir a Jesus, quem vai segui-lo, e esse que vai seguir a Jesus, ele já conhece antecipadamente, presciência é isso, então esse está predestinado ao céu. Então a gente não aceita, porque Deus não escolhe uns para salvação, outros não. Então aqui a gente vê que Deus não faz acepção de pessoas para a salvação. Mas alguém pode me perguntar, e quanto a viver experiências incríveis com o Senhor? E quanto ao ser usado de forma maravilhosa diante de Deus? Quanto a ser bem-sucedido em tudo o que fizer? E quanto a caminhar bem em tudo que faz? E quanto a ter experiências espirituais grandiosas de comunhão com o Senhor? Deus escolhe uns para viver isso e outros não? Novamente a resposta é não, definitivamente não. O Senhor não escolhe uns para viver isso e outros não. O Senhor chama todos para viverem isso. Deus quer que todos tenham essas experiências. Deus não tem prediletos. Deus não escolhe apenas os Josués da vida. Deus não escolhe alguns, Ele quer dar a todos. Mas por que não recebemos? Aí tem uma pergunta que nos intriga. Por que não estamos vivendo coisas tão grandiosas? Por que não estamos sendo bem-sucedidos no que estamos fazendo? Por que não estamos prosperando no que estamos fazendo? E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Voltando a Josué, Deus, quando dá as suas promessas a Josué, quando Deus diz que vai estar com Josué, que ele vai guerrear, que ele vai vencer, que ele vai tomar a terra prometida, que ele vai tomar posse daquilo que Deus prometeu, o Senhor condiciona a promessa de Josué. Obrigada, Ju. O Senhor diz a Josué, você vai conseguir tudo isso. Contudo, seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo.
E o Senhor fala 3 vezes. Toda vez que Deus dá ênfase, o Senhor não joga a palavra fora. Ele não lança a palavra por lançar. Quando Deus dá ênfase em algo, é porque é muito importante. E o Senhor fala, seja corajoso, tenha bom ânimo. Vá, Josué, vá, corra atrás, agarre as suas promessas. E Deus diz mais a Josué, e quando você estiver guerreando, caminhando rumo às suas promessas, não te aparte da minha palavra. Que a minha palavra esteja na tua boca, que tu medite dela de dia e de noite, que tu caminhe com ela, que ela esteja em teu coração, que tu fale dela, não te aparte da palavra, não se desvie dela nem um pouquinho, nem para a direita, nem para a esquerda, não te apartes da minha palavra. Esses são princípios que Deus está dando a Josué. Deus está dizendo a Josué, existem princípios para viver a promessa. Não é receber a promessa e cruzar os braços e esperar ela cair do céu. Existem princípios, seja forte, corajoso, não tenha medo, vá atrás. E quando estiver lutando, lute com base na minha palavra, fundamentado na minha palavra. Esses são os princípios que Deus lança a Josué ao chamá-lo. Mas, gente, além desses princípios, nós podemos encontrar na história de Josué 3 princípios que antecederam esse momento que Deus fala com ele e entrega a liderança do seu povo em suas mãos. Houve 3 princípios que antecederam esse momento. 3 princípios que Josué viveu antes, cumpriu antes, fez antes para que conseguisse alcançar lugares altos em Deus, para viver essas experiências maravilhosas que Josué vive com Deus, para caminhar com Deus como amigo, para ouvir a voz de Deus, para ver o Senhor, para contemplar o Senhor. Tiveram princípios que ele precisou viver antes. E muitas vezes nós não queremos passar pelos princípios. A gente não quer viver o que é necessário antes de alcançarmos o que desejamos. Para nós alcançarmos os nossos sonhos em Deus. Para nós realizar o propósito de Deus na nossa vida. Para cumprir o que Deus tem nos chamado para cumprir. E para fazermos isso de forma eficaz, eficiente, cheio de poder, cheio de graça. Precisamos antes cumprir princípios que estão na palavra do Senhor. E Josué cumpriu esses princípios. Josué viveu esses princípios. E é isso que eu quero dizer para vocês. São 3 princípios que eu vejo claramente na história de Josué. E quando eu digo isso, gente, viver algo em Deus, é preciso primeiro passar por esses princípios. Eu quero deixar bem claro, eu acho que tá, mas eu quero enfatizar que eu não estou falando de salvação. Porque salvação é presente. Salvação é graça. Salvação a gente recebe mediante a fé no Senhor Jesus. Quem pagou para sermos salvos foi Jesus, morrendo na cruz do Calvário por nossos pecados. Então salvação é graça, nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom, é presente do nosso Deus. Salvação é presente. Mas aí você pode ser salvo, sentar aqui aos domingos na igreja e esperar Jesus voltar. E quando Jesus voltar, você vai para o céu. Glória a Deus, é a melhor coisa. Mas Deus ainda tem mais para você. Deus quer que você usufrua de coisas aqui na terra. Deus quer que onde você colocar a sua mão, as coisas prosperem. Você seja abençoado, seu lar seja abençoado, você seja bem sucedido, como ele diz a Josué. Deus quer isso para nós. E muitas vezes não vivemos porque não queremos viver antecipadamente os princípios que Deus exige na sua palavra. Aí você pode falar, que princípios são esses? Vou falar para vocês agora, mas antes, eu quero dizer para vocês o que Josué viveu. Porque eu estou dizendo que Josué viveu coisas grandiosas em Deus, né? Coisas inimagináveis, coisas maravilhosas. E eu não disse tudo que Josué viveu. Então, para na hora que eu for falar dos princípios, você ficar bem atento e receber isso, e assumir isso como um princípio para a sua vida, eu vou te contar o resultado disso antes. Então, o que aconteceu com Josué? Ele foi líder e sucessor de um dos maiores homens de todos os tempos da história, de Moisés.
Ele liderou o povo de Deus. Quero te falar mais sobre Josué. Assim como Moisés ouviu o Senhor falar com ele diretamente, face a face, tete a tete, Josué também ouviu. Ele ouviu, é o próprio Deus que fala com ele aqui nesse texto. Não é homem algum, é o próprio Deus. Josué atravessou o Rio Jordão a seco com seu povo. Moisés atravessou o Mar Vermelho com o povo, o mar a seco, né? Atravessou, Deus abriu as águas. Josué também, Deus abre as águas do Rio Jordão e ele atravessa o Rio Jordão a seco. Josué, junto com o povo, apenas marchou, tocou trombeta e gritou, e uma grande muralha caiu ao chão. Josué viu e falou com o anjo do Senhor. Sabe quem é o anjo do Senhor? É uma teofania, é uma aparição do próprio Deus. É Jesus pré-encarnado, ou seja, antes de vir à terra como homem, que aparece a Josué. E Josué vai pensando que é um homem comum. Você é dos nossos ou contra nós? E Jesus fala, eu sou o príncipe dos exércitos do céu. Aleluia! Ele viu e falou com o Senhor. Josué derrotou 31 reis na conquista da terra prometida. 31 reis. E quando ele estava lutando contra alguns desses reis, o Senhor falou assim, é comigo, Josué. E mandou chuva de granizo que caía e matava homens, guerreiros fortes. Mais homens morreram sobre a chuva de Deus do que sobre a espada de Josué. Josué orou e Deus parou o tempo. O sol e a lua foram vistos no mesmo lugar por quase um dia, para que o dia estivesse claro e Josué perseguisse os seus inimigos até derrotá-los completamente. Foi isso que Josué viveu. Que coisas tremendas! Uau! Uau! Quando eu leio isso, eu fico maravilhada. Eu não sei se vocês ficam como eu fico, mas eu fico maravilhada quando eu leio essas histórias de Josué. Eu falo, meu Deus, como viveremos coisas semelhantes, Senhor? Mas eu vou explicar. Deus tem me ensinado, e me ensinou para ensinar hoje aqui. Então vou falar agora os 3 princípios que antecederam essas experiências de Josué com o Senhor. O primeiro princípio é o seguinte: seja fiel no pouco e sobre o muito Deus te colocará. Gente, eu sou professora e agora veio aqui agora, sabe aquela coisa de professora? Vamos repetir comigo? Então eu vou falar, princípio 1 e vocês vão responder. Seja fiel no pouco e sobre o muito Deus te colocará, tá bom? Princípio 1. Seja fiel no pouco, sobre o muito, Deus te colocará. Aleluia! É esse um dos segredos. Lá no livro de Mateus, capítulo 25, conta a história dos talentos. Um senhor, né? Um administrador, ele sai em viagem e ele deixa seus bens para os seus servos administrarem. A um, ele dá 5 talentos, a outro ele dá 2 e a outro 1 talento. E ele viaja. Quando ele retorna, esses servos vão prestar conta. E aí, o que recebeu 5 tinha multiplicado, o que recebeu 2 tinha multiplicado, né, dobrado, ou seja, tinha 10 talentos, o outro de 2 tinha 4. E quando o Senhor vê isso, o Senhor diz assim: bem-estar, servo bom e fiel. Foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Mas aquele que apenas guardou o que tinha recebido 1 talento, enterrou seu talento e não administrou bem, até este talento perdeu. Então este é um princípio que a Bíblia nos traz no Antigo e no Novo Testamento. Vários homens da Bíblia primeiro foram fiéis no pouco, tocando uma harpa como Davi, e obedecendo a ordem de seguir para um lugar que nem sabia onde era com Abraão. Seguindo Jesus, sem entender muito bem o que estava acontecendo como os apóstolos. Mas eles foram fiéis no pouco e sobre o muito foram colocados. Lá aos Filipenses, Paulo fala algo tremendo sobre Timóteo. Ele fala assim, eu quero muito enviar Timóteo para vocês, Filipenses. Por quê, Timóteo?
Porque Timóteo tem um coração em vocês. Os outros só querem saber de si mesmos, não estão preocupados com a causa de Cristo. Mas Timóteo, ele serviu comigo e foi aprovado. Ele foi servo, ele foi como se fosse um filho servindo ao pai. Por isso ele é aprovado. O que Paulo está falando de Timóteo, ele foi fiel no pouco, eu posso colocá-lo na frente, eu posso enviá-lo, eu confio nele, porque ele já demonstrou fidelidade onde eu coloquei. E este é um princípio de Deus para conosco. Deus tem nos colocado em posições na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja. E se formos fiéis onde estamos, mais receberemos do Senhor. E Josué, ele foi fiel um pouco. Josué não começou sendo líder, ele era servo de Moisés, o moço, como a Bíblia diz, aquele que obedecia às ordens. Josué, pega lá isso, Josué pegava. Vem aqui, Josué. Josué vinha. Vá, Josué, ele ia. Então ele era aquele que hoje em dia a gente dizia, carregava a mala de Moisés. Ele começou num pouco e fazia com dedicação. Josué, primeira vez que ele aparece na Bíblia é quando ele é chamado para uma guerra. Um rei chamado Amaleque, dos Amalequitas, resolveu pelejar contra o povo no deserto porque estava com medo do povo. E quando ele vai pelejar, Deus diz a Moisés, põe Josué na frente da guerra, manda ele escolher os homens. E aí Moisés diz a Josué, vá Josué, faça isso, escolha homens e vai guerrear, porque eu, Moisés, Arão e Ur, vamos para o monte orar. E Josué assim fez. Olha o que a Bíblia diz em Êxodo 17:10. E Josué fez como Moisés lhe dissera. Ele obedeceu direitinho Moisés. E aí ele lutou, guerreou, venceu a guerra. E quando ele vence a guerra, olha o que o Senhor diz. Eu fico maravilhada com a Bíblia. O Senhor diz a Moisés, Moisés, relata ao ouvido de Josué que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. Ele pelejou a minha guerra, lutou a minha guerra, e por isso o seu inimigo vai ser totalmente esquecido, pois ele já está derrotado. Se nós nos propormos a servirmos ao Senhor, a fazer, a cumprirmos o que Deus tem nos dado, e isso não é só na obra, é em toda a nossa vida, porque tudo que temos, somos e fazemos vem do Senhor. O Senhor nos dará muito mais. Ser fiel sobre o pouco, no pouco, sobre o muito, o Senhor te colocará. Assim como fez com Josué, o Senhor quer fazer contigo também. Princípio 2, não viva por vista, viva por fé. De novo, aquele mesmo exercício, Eu falo princípio 2 e vocês falam, não viva por vista, viva por fé. Princípio 2. Exatamente, esse princípio a gente encontra em 2 Coríntios 5:7, Paulo dizendo, porque andamos por fé. Pisei num buraco. Porque andamos por fé e não por vista. Isso é Paulo que diz. Esse princípio é o princípio da fé não vacilante, da fé que não se desanima, da fé que permanece diante de qualquer circunstância, da fé inabalável. Esse é o princípio da fé no poder de Deus, em quem é Deus, que Ele pode tudo, que Ele faz tudo e que não há nada impossível para o Senhor. É esta fé inabalável, é este o princípio que Josué viveu antes de alcançar lugares altos em Deus. E sabe por que eu digo que Josué viveu isso? Porque a Bíblia nos conta a história. Gente, antes de contar de Josué, esse princípio também está em Hebreus 11:6, que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não agrada a Deus, por que Deus vai te colocar em outros lugares? Por que Deus vai te confiar a outros lugares? Mas Josué tinha fé. Josué tinha uma fé inabalável. Josué era o servo de Moisés, E Moisés foi chamado por Senhor para o monte, porque o Senhor ia dar os mandamentos. E lá foi Josué com Moisés. Só que no meio do caminho, no pé do monte,
Josué fica, porque não tinha permissão de Deus para subir, apenas Moisés. E Moisés sobe ao monte. E Deus está revelando a sua lei a Moisés. E Josué no pé do monte. Só que não foi um dia que Josué ficou no pé do monte. Foram 40 dias e 40 noites. O povo achou que Moisés tinha morrido. O povo que estavam uns com os outros e poderia um fortalecer o outro, achou que Moisés tinha morrido, achou que Deus tinha desamparado e fez um bezerro de ouro para adorar. Abandonou a Deus. Mas Josué não. Josué permaneceu no pé do monte. Ele não foi ver que barulho que ele pensou que era guerra, mas era de festa, de adoração, aquele bezerro estava acontecendo no arraial. Mas ele também não subiu atrás de Moisés para ver se Moisés estava vivo. Ele permaneceu no mesmo lugar, inabalável. Isso é fé inabalável, isso é fé no caos, isso é fé diante das dificuldades, isso é fé independente da circunstância. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não viva por vista, viva por fé. Outra história, gente, que prova, que mostra a fé de Josué é naquela história muito conhecida dos espias. Em que Moisés envia 12 espias para espiar, né? Para ele dar uma olhada direito na terra prometida, para ver como era a terra, como eram os homens de lá, como eles podiam preparar as estratégias de guerra. Só que esses homens foram, esses 12 homens, dentre eles Josué, e quando voltaram, 10 desses homens disseram: realmente, a terra é boa, ela mana leite e mel como o Senhor falou, mas ela tem gigantes. Os homens são fortes, as muralhas ao redor da cidade são enormes, nós não conseguiremos. O Senhor nos trouxe para esse deserto para morrermos aqui. Antes tivéssemos morrido no Egito. Então o povo, os 10 espias, totalmente perde a fé no Senhor, perde a fé na promessa. Josué e o outro chamado Caleb não. Eles não perderam a fé. Eles não desanimaram. E eles disseram: realmente, é terra que mana leite e mel como o Senhor falou. E realmente, como eles estão dizendo, há gigantes. Mas se Deus se agradar de nós, Ele entregará essa terra nas nossas mãos. Se Deus se agradar de nós, Ele vai colocar isso nas nossas mãos. Só não sejam rebeldes, povo de Israel. Olha o que Josué diz: esses povos serão como nosso pão. Sabe o que ele está dizendo? O que a gente faz com pão? Vou imaginar que você é até agressiva com pão. Não é isso? A gente come, morde, destrói o pão totalmente com os nossos dentes. E é isso que Josué está dizendo: se o Senhor se agradar de nós, esses povos serão como o nosso pão. Isso é fé, fé independente da circunstância. E eu quero dizer uma coisa para vocês: fé não é negar o problema. Josué não nega. Ele diz que a terra realmente tinha os gigantes. Eram homens enormes que humanamente eles não poderiam vencer. Ele não nega o problema. Fé é olhar o problema pela ótica de Deus. Eu vou dizer isso de novo: fé não é negar o problema. Fé é olhar o problema pela ótica de Deus. Aleluia! Deus tinha dito que a terra era boa. Deus disse que a terra manava leite e mel. Deus elogiou a terra, mas Deus não falou de gigante. Por que Deus não falou dos gigantes? Sabe por quê? Porque os gigantes não significavam nada para Deus. E se não significava nada para Deus, não significava nada para o povo de Deus. Vamos, fé, olhar sobre a ótica de Deus. Fé não é negar o problema, fé é olhar o problema sobre a ótica de Deus. Se não é nada para Deus, não é nada para nós. Andemos por fé e não por vista. E esse princípio de fé tem muito relação com o que Deus fala a Josué nesse capítulo que lemos. Porque o Senhor fala: ser forte,
corajoso, tem bom ânimo. E essas, força, coragem, estar animado, né? São atitudes importantes em um líder, em qualquer líder, em qualquer lugar. Só que quando a missão do líder é espiritual, essas características apenas humanas não servem, não dão conta, não são suficientes. Mas essas características no ministério, essas características na luta contra os inimigos da nossa alma, travando a luta que não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades, precisam vir de uma fé inabalável. Precisa vir de uma fé poderosa em Deus. Sabe por quê? Porque por meio da fé, a fraqueza dá lugar à força. Por meio da fé, o medo é substituído pela coragem. E através da fé, nada nos desanima, nada nos abala. Então tenha fé, confie, creia no que Deus vai fazer. Não precisa negar o problema não, está difícil mesmo, mas o meu Deus é maior, o meu Deus resolve, o meu Deus faz, o meu Deus age, Ele é o Todo-Poderoso, para Ele isso não é nada. Aleluia! Agora nós vamos para o terceiro princípio. Primeiro princípio, só para memorizar, tá? Seja fiel no pouco, sobre o muito Deus te colocará. Segundo princípio, não viva por vista, viva por fé. E agora o terceiro princípio, busque ao Senhor de todo o coração e o acharás. Observe o que vocês vão dizer, eu vou falar princípio 3. Busque ao Senhor de todo o coração e o acharás. Certo? Princípio 3. É o próprio Deus que diz isso em Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Se for de todo o coração, você vai me encontrar. Se me buscar de todo o coração, você me encontrará. E esse mesmo texto, ele primeiro é citado em Deuteronômio. E o Senhor Jesus parafraseia esse texto quando ele diz assim, ó: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, bater e abrir-se-vos-á. Está dizendo a mesma coisa, é um princípio que a gente encontra na Bíblia. Se buscarmos ao Senhor de verdade, com coração sedento, o Senhor não nos desprezará. Se quisermos realmente viver essas experiências com Deus, precisamos buscar. Josué desejava isso. Ele ansiava por isso. Essa era a meta de Josué, era o desejo de Josué. Aí vocês podem me perguntar, como é que você sabe? Eu sei, sabe por que eu sei? Porque depois que o povo levantou esse bezerro de ouro, fez essa idolatria, o Senhor Deus disse assim: eu não vou ficar no meio desse povo, Moisés. Eu não vou ficar no meio desse povo. Esse povo é de dura cerviz, é cabeça dura, é rebelde, é desobediente. Eu não vou ficar no meio desse povo. Aí aí Moisés foi para fora do arraial e fez uma tenda, colocou uma tenda e deu o nome de tenda da congregação. E todos que queriam falar com Deus iam à tenda da congregação. Era aquele lugar que Moisés ia e que a Bíblia diz que Moisés falava cara a cara com Deus, tete a tete com Deus. Uma vez eu vi um pregador dizer que era como se Deus chegasse bem próximo e soprasse dentro da boca de Moisés. E a Bíblia diz que Moisés ia, recebia a palavra do Senhor e vinha ao povo falar a palavra. E olha o que a Bíblia diz sobre isso, sobre Josué. E diz assim: mas seu servidor Josué, filho de Num, nunca se apartava da tenda. Mas Josué, servidor de Moisés, filho de Num, nunca se apartava da tenda. Josué queria ficar ali, era ali o lugar de Deus falar, era ali o lugar da presença do Senhor. Ele não saía, ele não queria sair de lá.
porque o que ele ansiava era a presença de Deus. O seu coração ardia pela presença do Senhor. E eu pergunto, mas por que Josué queria ficar nessa tenda? Lá não tinha conforto, não tinha lugar para sentar, não tinha lugar para deitar. Lá também não tinham pessoas. E também não tinha nada para comer, nenhum alimento. Mas sabe o que acontece? O conforto para Josué era a presença do Senhor. A companhia que Josué ansiava era do próprio Deus. E o alimento que Josué sentia necessidade era ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus. Preciso desejar para ter, é preciso buscar para achar, é preciso ir atrás para conseguir. E Tiago diz que quanto mais a gente se aproxima de Deus, chegai-vos a Ele, Ele se chega a nós. É preciso ir para achar. Em Isaías 44 diz que o Senhor só derrama sua água sobre os sedentos, aqueles que estão com sede, que estão com desejo, que a alma arde pelo Senhor. É isso que Deus quer que você sinta por Ele. É isso que Deus quer que você queira dEle. Josué não se apartava da tenda porque ele ansiava pelo Senhor, porque ele desejava o Senhor. No Salmo 27:8, Davi diz assim: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse a ti, o teu rosto eu buscarei. O Senhor está dizendo, busque o meu rosto. Eu quero fazer coisas grandes na sua vida, busque o meu rosto. Responda como Davi para o Senhor nesta hora: Senhor, o teu rosto eu buscarei. Só que não basta falar, não basta desejar, tem que realmente buscar. E Davi fez isso. No versículo seguinte do Salmo, Davi diz, Davi está lá buscando a Deus e clamando e está: Senhor, não te esconda de mim, não esconda de mim a tua face, não me rejeite, eu estou aqui, eu estou buscando. Busque ao Senhor e você achará, deseje o Senhor e você encontrará. Esse é o princípio. Irmãos, irmãs, se quisermos realmente viver coisas grandiosas em Deus, se quisermos realmente ser bem-sucedidos, se quisermos realmente viver todo o propósito que Deus planejou para as nossas vidas, temos que começar a agir agora. Comecemos com o que o Senhor diz em Josué 1. Vamos ser corajosos, vamos ser fortes, vamos ser animados. Chega de desânimo, não deixa nada te abater, não deixa nada te colocar para baixo. Anime-te no Senhor, confie nele, busque na sua palavra, como Deus diz. Vá para a palavra de Deus, medite nela. A palavra de Deus tem resposta para tudo. Busque na palavra. E além disso, comece a seguir os princípios que antecedem as bênçãos. Comece a seguir os princípios que antecedem a bênção. Seja fiel no pouco e sobre o muito Deus te colocará. Não viva por vista, viva por fé. Busque ao Senhor de todo o coração e o acharás. Eu quero pedir, com a permissão do pastor, se o pastor me permitir, para a igreja ficar em pé. Você pode me dizer assim: eu quero, mas é tão difícil viver esses princípios. Eu desejo, mas não é fácil. Eu até começo, mas não consigo perseverar. E quando eu falo isso, vem logo no meu coração: Deus está pronto para te ajudar nesse processo. Deus quer te ajudar. Peça ajuda a Ele, diga a Ele que você não consegue. E logo eu me lembro de uma história que eu já contei aqui, mas acredito que nem todos ouviram, que é o seguinte: Gustavo, meu filho, aquele ali, Gustavo tinha 6 anos. E Gustavo sempre foi esperto, saudável. E na igreja corria de um lado para outro, fazia barulho, ia falar uma coisa, gritava, e aquele barulho. E um dia eu tinha pregado e eu tinha passado aperto com Gustavo. Aí eu cheguei em casa, coloquei ele sentadinho no sofá e falei, eu comecei a falar sobre Deus para ele. E comecei a falar o que Deus esperava dele.
que ele ouvisse a palavra, que ele adorasse a Deus, que ele estivesse obedecendo ali o Senhor, ouvindo o Senhor. E ele foi ficando assim, sentindo aquilo, sentindo. De repente ele colocou as 2 mãozinhas no olho e disse: eu quero, mas eu não consigo. E chorou, isso me arrepia até hoje. Eu estava dizendo, eu quero buscar a Deus, eu quero fazer isso tudo, eu quero adorar, eu quero estar na igreja, servindo a Deus, mas eu não consigo. Talvez muitos de vocês estão dizendo aqui agora: eu quero, mas não consigo. E eu vou dizer para vocês o que eu disse para Guga naquele dia. Eu falei: eu sei, Gu, que é difícil, mas Deus vai te ajudar. Então coloque as suas 2 mãozinhas, como o Guga agora no rosto, e diga: Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero caminhar por fé, Senhor, eu quero ser fiel a Ti, Senhor, eu quero Te buscar de todo o coração, eu quero, Senhor, mas eu não consigo, venha me ajudar, Senhor. E enquanto você pede isso a Deus, eu vou orar por você. Senhor Deus, Pai amado, nesta hora, Pai, eu quero Te louvar, Pai, pela Tua palavra, Pai, que é tão maravilhosa e que nos ensina todas as coisas. Tua palavra é perfeita, é viva, é poderosa, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para agora estar discernindo os pensamentos e as intenções de cada coração aqui. Senhor, contemple a nossa oração. Queremos mais de Ti, Senhor. Queremos mais de Ti, Senhor. Queremos ser fiel. Queremos Te buscar. Queremos viver por fé. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, Senhor. Não conseguimos sem Ti. Não conseguiremos sozinhos. Nos ajude, Senhor. Abaraia, Sibi, Andaraia. Cantar, Sibi, Andaré, me cantaraia. Não conseguiremos sem Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Aleluia. No Santo dos Santos.